Vamos agora falar da seção 5.9 do livro do Rei de Inverno, Index Free Interpretation of Contravariant Vector Fields, ou interpretação livre de índices de campos vetoriais contravariantes. A ideia é a seguinte: nós queremos estudar, por exemplo, a trajetória de um objeto. Mecânica newtoniana. A trajetória é dada por uma curva, onde cada ponto tem um vetor posição associado. Vamos dizer que o zero do sistema de coordenadas é aqui, então tem um vetor R. E a gente quer a velocidade da partícula, digamos que essa curva seja a trajetória de uma partícula, no ponto R. A gente quer a velocidade, ok? Para a gente a velocidade vai ser o dr dt, bem simples. Isso aqui é o vetor velocidade. Vamos ver agora a mesma coisa na variedade. Temos uma variedade M e temos uma curva. O que é a curva? Para lembrar, nós temos aí um subconjunto fechado dos reais e uma função desse subconjunto, vou chamar ela de gama, que leva dos reais aos pontos da variedade. Mas aí, o que é o vetor tangente no ponto P? Vamos pensar, o que eu posso fazer? Primeiro, isso aqui é o que? Isso aqui é R de t mais dt menos R de t sobre dt, né? Na verdade, delta t, perdão pela confusão aqui, no limite quando delta t tende a zero. Isso aqui que a gente define a derivada. Primeiro que não existe o vetor posição na variedade. E se eu tentar fazer derivadas, eu não posso comparar dois pontos da variedade. Nem dois pontos, não faz sentido eu falar, por exemplo, Paris menos Roma. Isso aqui não faz sentido. Nem pegar um vetor xmi, que está definido no ponto Q, vou botar assim, xmi de Q menos xmi de P. Isso aqui também não está definido. Então, como é que eu posso construir vetores tangentes? Eu quero construir um vetor tangente ao meu ponto P. Vamos ver uma forma de fazer isso. Porque aí eu não preciso falar de sistema de coordenadas. Eu posso fazer essa definição sem mencionar sistema de coordenadas. Para fazer essa construção, primeiro a gente precisa da nossa curva. Então temos aqui um subconjunto que vai de A a B, uma função gama, que me gera uma curva na variedade, e aí eu vou precisar de uma outra função que vai das variedades nos reais, no espaço real. Por que eu preciso dessa função que eu vou chamar de f? Porque eu não posso comparar dois pontos da variedade, não faz sentido eu comparar Paris com Roma. Mas essa função, ela vai da variedade nos reais. Então eu posso comparar f de Paris menos f de Roma. Porque f é uma função. Então quando é uma função nos reais, então isso aqui é um número, isso aqui é um outro número. Então eu posso fazer essa comparação de uma função que vai da variedade m para os reais.
eu posso comparar f de Paris menos f de Roma. O que é f de Paris, o que é f de Roma, aí a princípio eu não sei. Posso usar qualquer coisa. Então veja bem, eu posso pensar em criar alguma derivada que use essa comparação. F de Paris menos f de Roma em relação a quê? Em relação a Paris menos Roma? Não, Paris menos Roma eu não posso, porque eu não posso diminuir. Mas eu posso diminuir, por exemplo, B menos A. Só esquematizando a ideia. Porque B menos A também são números reais. Eu posso diminuir B menos A. Então, para fazer essa construção puramente geométrica de um vetor tangente a uma curva, eu preciso desses dois elementos. A curva, a função que leva dos reais até a variedade, que é a curva, e uma outra função genérica, uma função arbitrária, certo? Como é que eu faço isso? Basicamente vai ser escrevendo novamente de forma bem, vamos dizer assim, só esquematizando, eu vou criar algo do tipo df de lambda, onde lambda é o parâmetro da curva, ok? Porque o d lambda é um número real. Isso aqui seria o que? O limite de delta lambda de f de lambda mais delta lambda menos f de lambda sobre delta lambda, quando delta lambda vai a zero. Veja que aqui essa construção é perfeitamente válida, porque f de lambda mais delta lambda é o que? É um ponto da variedade. Não. Perdão, desculpa. Eu me precipitei. Vamos de novo. Isso aqui está errado. Isso aqui é limite. Delta lambda vai a zero de quê? Da função. A função é definida em um ponto da variedade. Que ponto é esse? O ponto é o gama de lambda mais delta lambda. Agora sim. Gama mais delta gama. Lambda. Eu me confundo com a letra grega. Lambda mais delta lambda é um parâmetro. Gama de lambda mais delta lambda é um ponto. E a função está definida em um ponto. Agora está certo. Então, somando dois parâmetros que são números reais. Ok. Gama desse parâmetro é um ponto. Certo? Ponto da variedade. A função do ponto me dá um número real. Eu posso diminuir isso aqui de menos f de gama de lambda. Ótimo, muito bem. Agora eu posso dividir isso aqui por delta lambda e tomar o delta lambda para zero. Isso aqui, essa construção é perfeitamente válida, certo? E essa aqui isso é df sobre d lambda. Isso aqui é perfeitamente bem definido, ok? Agora, se eu tenho um sistema de coordenadas, veja bem, esse gama de lambda é um ponto que nesse sistema de coordenadas ele vai ser um certo x,mi ligado a q, dado que o q vai estar muito perto do p. E aqui vai ser x,mi de p, onde p e q estão ligados infinitesimalmente. Então, se eu abrir isso utilizando a regra da cadeia, e eu estou fazendo meio formal e meio informal, isso aqui é o que? Isso é df de x,mi de x,mi de lambda, certo?
onde esse meu dxmi de lambda, eu digo que são as componentes do meu vetor tangente aqui no ponto P, certo? E essas componentes eu vou chamar de x grande. Então isso aqui é x grande de xmi, esse é o x pequeno, que é o sistema de coordenadas. Esse aqui é um x grande, vou botar aqui para saber que é um x grande. Esse é o componente do meu vetor tangente, isso aqui é o x pequeno, derivado em f. Mas o meu f é completamente arbitrário, ok? Então esse objeto aqui, que é o meu vetor, que não tem referência alguma ao sistema de coordenadas, eu vou chamar ele x grandão. O meu x grandão aplicado à função f, ele é xmi dρ mi, onde esse dρ mi, mais uma vez eu voltei a usar mi, eu esqueço, troco, vou voltar para o a, não liguem, a, onde dρ a é equivalente a dρ x a, só uma outra forma de escrever, aplicado a f. Como esse f é genérico, o meu objeto vetor tangente, eu escrevo ele como x a dρ a. Essa aqui é a forma que a gente constrói um vetor tangente ou um vetor contravariante, como a gente chama nessa linguagem mais antiga, a partir de objetos puramente definidos na variedade, sem menção alguma, até aqui, sem menção alguma ao sistema de coordenadas. Tá? A introdução do sistema de coordenadas só entra quando eu quero fazer a regra da cadeia. Ok? Por isso que o livro vai escrever, vai dizer o objeto nas coordenadas xa, que é um vetor contravariante, mas puramente geométrico, é dado por xa dρ a. E às vezes a pessoa fica meio confusa, mas isso aqui é uma derivada parcial aplicada em quê? Na verdade, isso aqui não é bem uma derivada parcial, isso aqui é um operador que atua em funções e que me dá, que atua em funções e me leva a funções. Por quê? Porque esse objeto x, ele atua em funções e ele me leva a esse objeto aqui, xa, que é uma função, certo? Estou derivando a função em relação a xa, multiplicando pelos componentes xa. Isso aqui é uma função também. Então, o x, ele atua em funções suaves, c infinito m, e me leva em funções suaves. Ok? Essa é uma visão bem mais moderna e geométrica de definir vetores em geometria diferencial. Só que o livro não usa essa abordagem mais moderna. Ele usa apenas as componentes do vetor e esquece a base vetorial, que é o operador. Ele esquece o operador e se concentra nas componentes. Certo? E aí ele vai querer mostrar que esse xa dρ a, ele vai ser igual a x' a dρ linha a, ou seja, xa dρ xa
é igual a x' A ou B, posso botar B aqui, porque só para especificar que isso é um índice mudo, DROM x' B, certo? Ele vai fazer isso introduzindo um delta. É uma forma de fazer isso. Uma forma de fazer isso é porque esses objetos, ele faz colocando delta. Eu vou fazer de uma outra forma. Esses objetos se transformam exatamente como isso aqui como um vetor contravariante e esse aqui como um vetor covariante, certo? Então, esse x' B é o que? Ele é, vamos lá, x' B igual a DROM x' B DROM x, tentando fazer um x um pouco diferente para não confundir com esse x grandão. Esse x grandão é os componentes do vetor. E aqui x grandão C. E o DROM A', o DROM B', ele se transforma como um vetor contravariante. Então é DROM x D, DROM x' B, DROM D. Então, colocando aqui, isso é xc, DROM x' B, DROM xc. Agora esse aqui, que é DROM x' D, né? Peraí, C não, B, aqui é, desculpa, aqui é B. Não, B tá certo, B, C, C, que tá certo. O outro B vai ser B, certo? E aqui vai ser DROM x' D, DROM D. Tem algo errado, aqui é o contrário. Aqui era B, B é esse aqui, então é D, B, aqui é B, certo? C com C, B com B, D com D, agora tá certo, vamos lá. E aqui tá somado em que? Tá somado em B, B com B, C com D. Então isso aqui é xc, isso aqui é x' em relação a x, xb, está somado em b, então isso aqui é DROM x d, DROM xc, né? Porque aqui está usando a regra da cadeia. É o D, B, B soma, então se junta. Isso aqui é DROM xd, DROM xc, DROM D, ok? Só que isso aqui é o delta, como a gente já viu. Então isso aqui é xc delta dc DROM D, que é igual a xc, utilizando a contração, DROM C. Então a gente viu que o x a gente acabou de mostrar que xa DROM A é x, C pode ser A, xa DROM A, como tinha que ser, né? Eu mostrei que esse elemento aqui, x' A DROM A, é a mesma coisa que esse, ok? Ou seja, ele independe do sistema de coordenadas. Esses objetos aqui são puramente geométricos. Eles não têm índice. Eles são objetos, por isso que é livre de índice, index free. Eles não têm índice. Toda a construção dele é puramente geométrica. Só entra índice quando eu escolho um sistema de coordenadas. E aí eu posso escolher qualquer sistema de coordenadas. Só que
Você pode fazer todas as contas sem colocar nenhum sistema de coordenadas, sem utilizar índices. Mas em algum momento, quando você for querer resultados físicos, aí sim você vai ter que colocar algum sistema de coordenadas e aí vão aparecer os índices. Mas no nosso caso a gente vai trabalhar apenas com índices. Essa visão geométrica está além do material do livro. E faltou falar de comutador e de parentes de Lie. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo.